E aí galera, aqui é o Node e imagine só, você terá 3 opções para escolher daqui pra frente: ser contaminado pelos buracos malignos da tripofobia, ser operado por um velho psicótico e se transformar em uma morsa maligna e grotesca, ou ser observado e atacado à noite por uma entidade stalker. No vídeo de hoje percorreremos 3 histórias sombrias e macabras de terror. Começaremos com um curta chamado Trypophobia. Uma mulher está dentro de um banheiro público em um ambiente um tanto quanto bizarro. Ela calmamente tenta sair do local, mas nota que alguém a trancou lá dentro. Com a bateria do seu celular bem perto de acabar, ela manda uma mensagem para Nick, perguntando onde ele está e pedindo para que ele ligue para o seu número o quanto antes. Tentando economizar bateria, a mulher deixa o celular no lavatório e começa a retocar a maquiagem enquanto espera alguém notar que ela está presa ali e a destranque. Porém, enquanto a moça está passando seu batom, Nick finalmente liga para ela e com a vibração, o aparelho cai na lixeira antes mesmo dela conseguir pegá-lo. Mesmo sendo algo nojento, ela não tem outra opção além de enfiar sua mão naquele monte de papel higiênico lambrecado e pegar o seu smartphone. Porém, enquanto está procurando, a mulher sente que algo espetou a sua mão e ao observar o que a furou, ela nota que é uma seringa com uma identificação estranha, escrito Trypovaccine. Com a dor da picada, a moça tira a agulha de sua pele, preocupada com os efeitos colaterais que aquela coisa poderia ter no seu organismo. Ela faz o que deveria ter feito desde o início, vira a lixeira de cabeça para baixo e pega seu celular no chão, que agora tem 3% de bateria. Finalmente, com seu dispositivo em mãos e depois de perder a ligação de Nick, ela faz o que qualquer pessoa preocupada com a sua saúde faz: uma pesquisa no Google. A busca então a leva para um vídeo no canal de uma médica no YouTube, onde explica o que é o tripovírus. No vídeo, a doutora diz que após a infecção a pessoa deve começar a se cuidar o quanto antes e limpar a área infectada, pois o vírus tem uma disseminação muito rápida. Mas qual o efeito do vírus exatamente? Segundo a médica, essa doença faz surgir diversos aglomerados de pequenos buracos espalhados pelo corpo da pessoa infectada, podendo causar enormes dores e até mesmo levar à morte. Procurando por sinais da tal doença, a mulher começa a inspecionar seu corpo e encontra um monte de buracos em sua mão que lembram um favo de mel, confirmando que ela realmente está infectada. Desesperada, ela começa a lavar sua pele com água e sabão, porém ao se secar a moça percebe que a contaminação está se espalhando cada vez mais pelo seu tecido, e que com o passar do tempo verdadeiras crateras irão começar a surgir no seu corpo, sinalizando que a infecção entrou no estágio 2. Como a água e o sabão não adiantou, a mulher começa a olhar no armário do lavatório procurando algo mais potente e encontra uma garrafa de água sanitária que ela usa tentando desinfectar sua mão. E parece dar certo. Após se secar, a moça não vê mais nenhum buraco e acredita que conseguiu matar o vírus. Porém, ao sentir uma sensação estranha no braço e arregaçar a manga de sua blusa para olhar, a mulher percebe que na verdade a infecção apenas mudou de lugar e está se espalhando cada vez mais pelo seu corpo. Completamente em choque, ela começa a bater na porta tentando conseguir ajuda, mas percebendo que ninguém aparecerá, a moça decide voltar a tentar conseguir socorro no telefone e ligar para a emergência. Porém, ao olhar de relance para o seu reflexo no espelho, ela percebe que o vírus já contaminou até mesmo seu olho, com diversos buracos no seu globo ocular. Além da contaminação estar corroendo sua pele e seus órgãos, o vídeo diz algo ainda mais perturbador. Se você se deparar com um indivíduo infectado que escapou da quarentena, evite-o a todo custo. Eles são perigosos, não deixe que eles te vejam e te toquem. E a bateria acabou de vez. A mulher apenas aceita que está sendo devorada por dentro ainda viva e se senta no canto do banheiro, onde começa a chorar. Porém, repentinamente a porta se abre e ela se aproxima da saída lentamente, e lá estava, dentro da escuridão, um ser terrível, o fugitivo da quarentena. Pessoal, talvez este banheiro de fato seja uma armadilha desse monstro da tripofobia, onde suas vítimas são contaminadas e depois consumidas pelo fugitivo, totalmente bizarro. E antes de passarmos para a próxima história tenebrosa, tenho que agradecer ao Buddy Buff, produtor deste curta, que gentilmente permitiu que eu trouxesse esse resumo para vocês. O canal dele está aqui na descrição para vocês assistirem o vídeo completo e original, confiram lá. A próxima história demente que percorreremos é o do Sr. Tusk, a Morsa. Um podcaster americano chamado Wallace vai para o Canadá à procura de pessoas com histórias bizarras para contar no seu programa, e durante a estadia numa cidade local, ele vai até um bar tentando encontrar alguém com uma história de vida interessante.
Frustrado por não achar nada de esquisito e que atraísse cliques, Wallace decide se aliviar no banheiro e depois ir embora. Porém, enquanto está fazendo suas necessidades, ele encontra na parede um folheto de um velho marinheiro chamado Howard. No pedaço de papel, o marujo aposentado está anunciando um quarto para alugar na sua residência e diz que nas décadas que viveu nos oceanos, conseguiu muitas boas histórias para compartilhar com os inquilinos. Curioso com as pérolas que Howard poderia ter para o seu podcast, Wallace vai até a mansão do misterioso dono da carta e ouve atentamente diversas histórias que o ex-marinheiro vivenciou durante seus anos no mar, ao mesmo tempo que tomam xícaras de chá. Enquanto está ouvindo a autobiografia de Howard, Wallace vê um item estranho na parede do homem, e ao perguntar sobre o que era aquilo, o idoso lhe diz que na verdade é um báculo de uma morsa que ele conheceu chamada Sr. Tusk. Ou seja, aquilo é a parte do sistema reprodutor de um animal que realmente esteve vivo. Um item no mínimo estranho de se ter na parede de sua casa. Depois de muitas xícaras de chá e diversas histórias, com um tom ácido e assustador na voz do velho, Wallace começa a se sentir sonolento e mesmo tentando se manter acordado, acaba apagando completamente. Na manhã seguinte, o podcaster acorda sentado em uma cadeira e ainda bastante sonolento. Enquanto ainda está recobrando a consciência, ele vê Howard e pergunta sobre o que aconteceu na noite anterior. O idoso então diz que ele desmaiou após ser picado por uma aranha. Querendo avisar seus amigos e familiares que ele está bem, Wallace pergunta para Howard sobre o seu celular, mas o homem diz que o médico que o atendeu pisou no telefone e o quebrou. Mesmo achando tudo muito estranho, Wallace está muito alterado para pensar direito na situação e logo começa a perceber algo estranho. Ele não consegue sentir suas pernas. Ao remover o pano que estava cobrindo seus membros, o podcaster se depara com uma cena que o deixa horrorizado. Uma de suas pernas foi completamente amputada. Segundo Howard, foi o médico quem realizou a amputação para evitar que o veneno do aracnídeo se espalhasse por todo o corpo e o levasse à morte. Achando toda essa situação extremamente estranha e notando que além de não ter sido levado ao hospital, não pode falar com ninguém exceto com o velho biruta, Wallace pede desesperado para falar com sua família, mas segundo Howard, ele não tem nenhum telefone na casa. Pessoal, toda essa situação é completamente bizarra e bastante suspeita, mas infelizmente não há nada que ele possa fazer agora. Durante o jantar, Wallace começa a suspeitar que na verdade Howard está mentindo e é um lunático que está fazendo isso por algum tipo de desejo sádico, e revoltado com toda essa situação, começa a insultá-lo, porém foi uma péssima decisão. Após notar que sua verdadeira intenção já foi descoberta, Howard se levanta de sua cadeira de rodas, revelando não ser cadeirante coisa alguma, e começa a caminhar lentamente até Wallace para dar um tapão supremo. Com isso, o idoso psicótico finalmente revela suas intenções e diz que passou os últimos anos preparando uma roupa de morse especial que servirá perfeitamente em Wallace. Além disso, Howard também diz que quando a tal vestimenta for colocada nele, o podcaster terá que se comportar exatamente como uma morsa e não poderá emitir nenhum som humano, uma situação completamente macabra. Depois da refeição, Wallace acaba pegando no sono graças aos remédios que foi induzido a tomar, porém é acordado quando seu celular começa a tocar. Ao seguir o som, ele finalmente encontra seu smartphone e vê que era sua namorada Ali, que estava ligando preocupada, porém como não foi atendida a tempo, ela apenas foi se deitar. Desesperado por ajuda, Wallace retorna a ligação, porém como a jovem saiu de perto do aparelho que estava no modo vibração, ele começa a gravar uma mensagem na caixa postal, contando toda a situação e implorando por ajuda. É então que Howard surge atrás dele e o acerta um golpe em sua cabeça, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Aproveitando que o Wallace está desacordado, o velho lunático arranca a outra perna do homem e começa a fazer diversas modificações em seu corpo, arrancando sua língua e costurando os braços do rapaz à pele de sua costela. Além de todas essas bizarrices, Howard ainda coloca em Wallace uma fantasia de morsa feita com pedaços de suas outras vítimas e costura as presas do verdadeiro Sr. Tusk na boca do podcaster, o transformando numa verdadeira morsa humanoide que emite um som totalmente agoniante. Na manhã seguinte, Ali pega seu celular e percebe que tem mensagens no correio de voz. Ao ouvir o pedido de socorro de Wallace, a garota fica totalmente desesperada e pede ajuda para Ted, o melhor amigo do rapaz, para ir para o Canadá junto com ela para procurá-lo.
Sem imaginar a bizarrice pela qual Wallace está sendo submetido, os dois chegam no país e começam a passar por alguns locais, mostrando fotos do rapaz na tentativa de conseguir alguma pista, porém aparentemente ninguém se lembra dele. Ao irem até a polícia canadense para denunciar o sequestro, o detetive responsável diz que há alguns dias um ex-policial bastante estranho o procurou falando que estava atrás de um maníaco que fazia modificações no corpo das pessoas. E acreditando que o caso de Wallace possa ter alguma relação com isso, ele entrega o número do investigador para Ali. Quando saem da delegacia, eles imediatamente marcam um encontro com um tal homem, e ao chegarem lá, descobrem que ele é Guy Lapointe, um ex-inspetor que está caçando incansavelmente por Howard nos últimos 10 anos, se dedicando totalmente na busca e sacrificando sua vida pessoal, a ponto de perder sua sanidade e se tornar um biruta completo. Na casa, Howard acredita que ainda não terminou sua transformação, e a fim de concluir seu objetivo, amarra uma corrente em volta da nadadeira de Wallace e o arrasta para o tanque d'água, onde ele deve aprender a nadar, e no fundo, o podcaster consegue ver diversos corpos já sem vida de algumas outras vítimas de Howard. Depois de concluir sua transformação física, agora o idoso demente quer que o Wallace se transforme mentalmente em uma morsa e para isso joga um peixe cru para ele comer enquanto o observa como se estivesse em um zoológico. Aceitando o fim de sua humanidade com uma fome voraz, Wallace finalmente entra no estado de psicose que Howard queria e devora o peixe. Após a refeição, o velho psicótico começa a nadar com seu novo amigo e lhe conta que teve de se alimentar da morsa chamado Sr. Tusk quando ficou à deriva em uma ilhota em seus tempos de marinheiro. Agora, quase 2 décadas depois, o demente começou a raptar pessoas e transformá-las em morsas para lhes dar a chance de lutar por suas vidas, coisa que o Sr. Tusk não teve. Ele então veste uma roupa ridícula e macabra de morsa, feita com pedaços de suas vítimas, e assim está pronto para começar uma luta extremamente esquizofrênica até a morte. Junto com Ali e Ted, o inspetor Lapointe finalmente consegue rastrear o local onde Howard está escondido, e ao se aproximar da casa, dá alguns de seus revólveres para os dois. Quando chegam perto o suficiente da residência, o trio começa a ouvir os grunhidos tenebrosos de Wallace em sua luta com o maníaco e correm desesperados para resgatá-lo. Ao ouvir a voz do namorado e do amigo do rapaz e perceber que eles já estão na casa, Howard sai de sua fantasia ridícula feita de carne humana e pega uma machete para poder finalmente eliminar sua vítima. Porém, Wallace consegue furar o pé do homem e após derrubá-lo, começa a perfurar o corpo do maníaco diversas vezes com as presas do Sr. Tusk, finalmente tirando a vida de Howard e vingando todas as suas vítimas. Nesse momento, Ali e Ted finalmente chegam no lugar e ao verem o estado de Wallace, entram em completo choque por saberem que ele nunca mais será o mesmo. Lapointe pega sua arma e aponta diretamente para Wallace, que está em surto total. Um ano depois de todo esse caos, nós descobrimos algo bem perturbador. Wallace não foi morto, porém perdeu quase totalmente sua sanidade e agora vive como um verdadeiro homem morsa num santuário para animais exóticos, sendo até mesmo visitado pelo casal de amigos. E assim ele ficará até o fim dos seus dias se alimentando de peixes crus. Tenebroso demais. E por fim chegamos na terceira e última história cabulosa, um curta também produzido pelo nosso amigo Buddy Booth, chamado Don't Look Away. Uma jovem está no quarto da casa de seu namorado, conversando justamente com ele por mensagem de texto, pouco antes de dormir. E para matar a saudade de sua companheira, o rapaz pede para que ela envie uma selfie antes de se deitar. Atendendo ao pedido, a moça se levanta e tira a foto, enviando para o namorado logo em seguida. Como está com muito sono, ela decide se deitar e nem ao menos espera a resposta do seu companheiro. Enquanto está estudando na manhã seguinte, a moça decide checar as mensagens, porém fica extremamente assustada ao descobrir que seu namorado viu alguém atrás dela na selfie. Querendo confirmar se ele estava dizendo a verdade ou não, a garota abre a imagem e começa a dar zoom, ficando chocada ao perceber que realmente havia um homem encapuzado na janela ao fundo. Mesmo com medo, ela decide fechar as cortinas e volta aos seus afazeres. Porém, quando entra no quarto, encontra no chão uma folha de papel, onde está escrito "Não olhe para mim". Achando que poderia ser uma pegadinha do companheiro, a garota simplesmente joga a folha no lixo e continua fazendo seus exercícios.
Na manhã seguinte, a jovem começa a tirar algumas fotos com efeitos divertidos, quando simplesmente do nada, a câmera do celular detecta um segundo rosto dentro do armário. Extremamente assustada, ela começa a enviar mensagens para o seu namorado, dizendo que está com medo e que está sendo vigiada por alguém de dentro do guarda-roupas, além de falar sobre o bilhete que encontrou na noite anterior. Mas ao perceber que o rapaz não está acreditando na história, ela decide deixar pra lá e tentar seguir seu dia normalmente. Porém, na madrugada, tem seu sono interrompido pelo som da porta do armário se abrindo lentamente. Com medo, mas acreditando que poderia ter sido o vento, ela se levanta para fechá-la, mas para o seu desespero, assim que se deita na cama para voltar a dormir, a porta se abre novamente e dessa vez de forma bem mais brusca. Decidida a provar para o seu namorado que algo de muito errado está acontecendo, ela começa a gravar o armário, porém a câmera consegue capturar algo mais assustador do que ela imaginava. Após o susto com a mão pálida, a garota liga a lanterna de seu celular e começa a olhar ao seu redor. Porém, enquanto está fazendo a filmagem do cômodo, um rosto bizarro e extremamente assustador aparece na câmera, lhe dando um tranco tão grande que a acorda de seu pesadelo. Isso mesmo, todo esse episódio não passou de um sonho, ou melhor, um pesadelo. Ao acordar, a jovem volta a conversar com seu namorado e se desculpa, dizendo que talvez realmente fosse paranoia dela pela falta de sono, além de dizer que não queria tê-lo deixado assustado. Porém, o rapaz ignora completamente e pergunta sobre uma tal foto que ela acabou de enviar. Confusa, a garota pergunta do que ele está falando e, como resposta, o namorado envia uma foto dela dormindo, dizendo que foi enviada do telefone dela há pouco menos de 2 minutos atrás, ou seja, tem alguém na casa com ela. Com medo de que alguém faça mal à sua namorada, o rapaz pede para que a jovem saia da casa imediatamente e diz que está ligando para a polícia, porém uma outra pessoa responde dizendo que agora já é tarde demais e que a moça está dormindo, além de dizer que ela deveria ter obedecido e parado de olhar para ele. Vendo o desespero do rapaz, a pessoa misteriosa pergunta para o namorado se ele deseja ver a garota e na sequência as fotos são perturbadoras. Então lembre-se, caso se sintam observados, apenas vá dormir e em hipótese alguma, continue olhando. E aí pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Lembre-se que para não cair em nenhum desses pesadelos, somente o seu like e seu comentário irão te proteger. Vejo vocês na próxima, até lá!